sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado bem importante. O Clube FI já começou a divulgação do GRI Club Fundos Imobiliários 2021, que é o maior evento de fundos imobiliários do Brasil, que vai ocorrer, então, no dia 11 de novembro, no Transamérica Expo Center, na cidade de São Paulo. Então, nesse ano, a gente vai ter, sim, a possibilidade presencial nesse evento e também vai ser transmitido de forma online, gratuitamente. Então, você pode ter todas as informações lá no nosso site, no Clube FI. Pode entrar, inclusive, direto pelo link clubefi.com.br/congresso. Então, lá você vai ter todas as informações, vai poder fazer a sua inscrição nesse evento, até porque vai ter vagas limitadas. Então, a gente vai ter a presença dos principais profissionais gestores do mercado, né, de fundos imobiliários. Bom, claro, se você também gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Bom, hoje eu converso com o Alessandro Vedrossi, que é sócio e gestor da Valora Investimentos. Tudo certo aí, Vedrossi? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Vamos lá, super animado aí com a conversa. Legal que vocês estão no evento aí do GRI, acho que vai ser um evento bem bacana. De novo, né, após 2 anos aí, né, pulamos um ano, vai ter um evento presencial. Então, vida voltando ao normal, né? Então, obrigado pela oportunidade e vamos lá. Não, com certeza, Vedrossi. Então, a gente agradece aqui a tua segunda participação aqui no nosso programa, já fazia um bom tempo, acho que mais de 2 anos. E que bom, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar lá no GRI. Agora, ano passado ficou restrito, enfim, a gente fez uma transmissão, né, online, e esse ano os investidores vão ter essa oportunidade de ter um evento como esse presencial. E, Vedrossi, então, como faz tempo que a gente não conversa, eu queria que você falasse, né, apresentasse, são muitos investidores que entraram no mercado nesse período, eu queria que você falasse da tua experiência profissional como gestor, né, da Valora, e claro, o tema de hoje vai ser recebíveis imobiliários, e vamos falar, né, dos fundos aí da casa. Bom, legal. Verdade, faz tempo que a gente não fala e a realidade é que de lá para cá o mercado acho que intensificou ainda mais o desenvolvimento, né, o crescimento, mais investidores entrando no mercado de fundos imobiliários. Hoje aí a gente deve estar com quase 1,5 milhão, né, acho que 1.400.000 investidores. Então a gente percebe que cada vez mais os fundos imobiliários têm servido para a democratização do investimento. Eu gosto de usar bastante esse tema. E a gente também na Valora tem crescido bastante aí. A gente, nesses últimos 2 anos, saiu aí talvez de um AUM abaixo de 500 milhões de reais. Hoje a gente já está com mais de 1,5 bi na parte imobiliária. A gestora como um todo já passou os 5,5 bi de reais. Então temos crescido bastante e acho que é um momento bem interessante da gente poder voltar a conversar, né? Bom, na verdade, assim, eu estou no mercado imobiliário já faz quase 30 anos, eu sou engenheiro civil, tenho um mestrado em Real Estate na Poli, trabalhei em incorporadores, trabalhei com financiamento imobiliário, trabalhei com investimentos imobiliários, montei a área imobiliária na Valora aqui já faz 5 anos, antes disso foram 8 anos de Brookfield, antes disso, 8 anos de GMAC, dos quais 2 no México, 2 nos Estados Unidos, fazendo securitização. Fiz financiamento a incorporadores no México, comprei uma securitizadora no Chile, uma no Brasil, isso lá atrás. Antes disso, fui Brasil Realty, que hoje é CCP, e antes disso, uma incorporadora pequena. Então, assim, acho que meu sócio que montou a área comigo aqui, o Varandas, está comigo junto aí desde 2006. Então, estamos juntos aí já faz 15 anos. Trabalhou na Richard Ellis, depois trabalhou comigo na GMAC, foi para o Itaú Unibanco, depois foi trabalhar comigo na Brookfield, e aí montamos junto a área aqui. Então, assim, a gente tem uma área, um time aqui dentro que respira imobiliário, né? A gestora é uma gestora que tem mais áreas, então a gente não tem só imobiliário, a gente tem uma área de crédito privado, a gente tem uma área de estruturados que faz FDIC, a gente tem uma área de agro, a gente tem área de private equity, porém a gente tem um viés imobiliário muito forte, né? Assim, é muita experiência chão de fábrica que eu falo, para não falar pé no barro, né? Coisa de engenheiro.
Então, assim, temos pessoas aqui como o Renato Ventura, que está no mercado aí há quase 40 anos, o Luciano Gualhardi se juntou ao time, está no mercado há muito tempo também, cara que foi de banco do ABN, foi do Real, trabalhou na Brazilian, trabalhou na ABC, trabalhou na DMAC, Vitor, que é o nosso cara de estruturação, está com a gente. Então, assim, a gente tem um time bastante grande e focado no mercado imobiliário, e o que a gente quer trazer para o nosso investidor é justamente isso, conhecimento específico, né? O mercado imobiliário, até agora as nossas estratégias aqui na Valor, elas têm se focado mais na parte de crédito, né? Nosso grande livro, nosso grande book de investimentos hoje é na parte de crédito, porém a realidade é que eu falo que só sabe fazer bem crédito imobiliário quem consegue entender o equity, o investimento imobiliário, né? Porque para você poder fazer uma operação de dívida, você tem que entender muito bem para onde você está dando dinheiro, né? Então, aquele lastro, toda a base, aí, né? Todos esses alicerces imobiliários. Então, acho que essa é a parte fundamental. Então, eu acho que essa experiência nos ajuda muito aí nesse processo de poder fazer crédito, modéstia à parte, acho que bem. Estamos com os fundos, de novo, né? Passamos uma crise Covid, aí eu estava até conversando de manhã com uma pessoa. A crise Covid foi aquela história da enchente de 200 anos, assim, sabe? O cara faz aquela barra. Quando você projeta alguma estrutura, né? Eu sou engenheiro, teoricamente, um engenheiro que virou suco, mas segundo projeta uma estrutura, seja lá qual for, você sempre projeta aqueles eventos caudais, né? Então, a crise que a gente passou da Covid, claramente, você pensar em todos os shopping centers fechados ao mesmo tempo no Brasil, provavelmente nunca mais você vai ver isso de novo, né? Então, eu acho que a gente passou por uma crise extrema, o mercado imobiliário passou aí muito bem, houve recuperação muito rápida em alguns setores, residencial, por exemplo. É claro que os shoppings estão ainda sofrendo, terminando a recuperação. Então, cada segmento dentro do imobiliário, né, participou de alguma maneira e teve uma reação distinta frente a essa crise, mas acho que o ponto mais importante é que durante esse processo houve um crescimento bastante grande da indústria de fundos imobiliários e uma consolidação desse setor. Então, acho que essa é a parte mais interessante, e que no final, assim, acho que é muito importante porque quando eu falo da democratização do investimento, é justamente a maneira que eu enxergo isso, né? Você tem, por exemplo, um fundo como o nosso, VGHF, cota de R$10, né? E hoje em dia as pessoas, através das plataformas, conseguem comprar e vender fundos imobiliários sem custo. Eu acho que isso é muito acessível, né, para o pequeno investidor. Então, acho que isso que é muito legal desse tipo de produto, né? Isso que me traz aqui felicidade de poder compartilhar tudo que a gente faz aqui. Agradeço de novo aí a oportunidade, Thiago, agradeço aí ao Clube FI, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito importante em poder dar acesso à informação para as pessoas que estão investindo, tá? E assim, investimento sem conhecimento não vale de nada. Então, se eu posso mandar uma mensagem para todo mundo é essa: informem-se, busquem conhecer, busquem entender aonde vocês estão investindo, porque isso é o que tem mais valor dentro dos investimentos. Obrigado, Thiago. Se você deixar eu continuar falando, eu não vou parar, então eu vou respirar aqui e deixar a bola com você. Obrigado. Não, claro. Obrigado, Vedossi, pela apresentação aí do teu currículo, enfim, a gente percebe que vocês têm uma equipe bem experiente também dentro da Valora, e uma equipe bem integrada, e antes de entrar especificamente nos fundos da casa, o VGIR, o VGIP, também o fundo novo, né, o VGHF, enfim, depois desse período, dessas últimas semanas, o mercado passou por um período difícil, não só o mercado de fundos imobiliários, mas o mercado de renda variável de forma geral. O juros estressou bastante, né, o que a gente chama de curva de juros, os juros longos, que realmente impacta aí o nosso mercado de fundos imobiliários. E uma dúvida em relação aos fundos de recebíveis imobiliários é em relação a como é que fica, por exemplo, o valor patrimonial, né? Enfim, a gente sabe que, por exemplo, muitos CRIs não têm negociação em mercado secundário, enfim, como é que é feito esse cálculo nesses casos, por exemplo, e como é que fica o impacto dessa abertura, que a gente chama da curva de juros, nessa precificação aí dos CRIs? Não, legal. Acho que é bom até separar, e acho que até pela estrutura nossa de fundos, acho que até facilita a coisa. A gente tem o VGIR, que é um fundo basicamente indexado em CDI, e a gente tem o VGIP,
que é um fundo majoritariamente indexado à inflação, basicamente IPCA, né? São mundos completamente distintos, né? Quando a gente fala do VGIR, fundo em CDI, a realidade é que com esse crescimento do CDI, a tendência dos fundos indexados em CDI é que o retorno nominal aumente, né? Então, assim, se você pegar o VGIR, né, a gente, nos últimos 12 meses, entregou uma rentabilidade aí no patrimonial equivalente a CDI mais 3,70, 3,68%, tá bom? Isso ao longo dos últimos 12 meses foi R$ 6,10. Então foi uma média aí pouco acima de 50 centavos, né? Esse mês último a gente entregou 65. Quando você olha para frente, né? Aí você pode fazer a expectativa de CDI que você quiser. Se você mantiver esse retorno ao redor de CDI mais 3,70, 3,68, faz a conta aí com CDI de 6,5, de 7, de 8. É só você ver qual que é a expectativa futura, né? Não posso ficar falando muito disso, a gente não faz promessa, obviamente, né? Mas é natural que para um fundo de CDI o retorno nominal claramente aumente, né? Então eu acho que é um momento para os fundos de recebíveis indexados em CDI. E obviamente que quando você vai falar de marcação ao mercado desses papéis, não tem nenhum sentido você marcar para cima, né? Eles vão render mais, eles são vinculados ao CDI, então acho que não tem qualquer discussão, tá bom? Quando a gente vai para o mundo de inflação, eu acho que você tocou bem no ponto, né? Quer dizer, existem CRIs que você tem mercado secundário, né? Os administradores fiduciários dos fundos, que não somos nós somos os gestores. Então a gente hoje, os nossos dois fundos de CRI estão com o BTG, o nosso VGHF, que é o fundo que você comentou, que é o hedge fund, que a gente também tem CRI, tá com o Daicoval. Aí cada um deles segue a sua metodologia própria de precificação dos papéis. De qualquer maneira, a questão aí há menos de 12 meses atrás, a Ambima soltou, né, uma nova precificação de CRIs, você tem hoje lá a marcação Ambima. Então, quando se tem a marcação Ambima, claramente os administradores buscam lá seguir a marcação Ambima, mas existem muitos papéis que não têm mercado secundário. E aí vai um pouco de cada um. A gente tem visto alguns deles marcarem na curva da NTNB, né? Então, o BTG não faz isso, o Daicoval tem feito, mas também a realidade é o seguinte, a gente teve um pouco de estresse nessas curvas, mas esse estresse foi muito maior na curva mais curta do que na curva mais longa, né? Então, é claro que houve um aumento dessa curva, mas se você vê, a grande variação foi na curva da B mais curta do que mais longa. Como você tem muito CRI vinculado a IPCA, que você tem aí CRIs mais longos, a gente teve algumas marcações, mas foram marcações realmente muito pontuais e específicas e realmente não teve muita diferença, tá? A gente teve um caso, sim, agora que eu lembrei de um papel que estava marcado em porcentagem do CDI, né? Aí era diferente, e a realidade é que ele marcou mais porque o CDI estava muito baixo e o administrador achou que o mercado tinha mudado, os spreads tinham aumentado em porcentagem do CDI, tá? E agora que o CDI voltando, isso deve voltar. Então, assim, eu acho que o que a gente tem visto não é uma marcação muito forte, não, tá? São pontos específicos, e acho também que tem muito uma questão da característica dos papéis, né? Eu acho que quando você vai para papéis mais ofertas 400, que você tem spreads mais amassados, etc., você pode ver um pouquinho mais de volatilidade. Quando a gente vai para os papéis que eu chamo mais de... A gente vai falar mais tarde disso, né, de high grade, high yield, etc., mas os papéis mais mid-risk, assim, eu acho que a tendência é você ter uma coisa um pouco mais estável, né? Até porque a realidade é que você consegue buscar spreads melhores, né, nesses papéis. Então, mesmo com uma mudança da B para lá e para cá, você não deveria ver uma grande mudança de marcação ao mercado, né? Eu acho também que esse é o melhor caminho, porque a verdade é que os administradores normalmente, pelo menos no nosso caso, eles não deixam distribuir a marcação ao mercado, eles só deixam distribuir o cupom do papel, né, no mês a mês. Então eu acho que essas coisas conversam melhor,
tá? E acho que sim, elas acabam tendo a melhor leitura possível da carteira, né? O que eu gosto dos fundos de CRI, que eu acho que é diferente dos fundos de tijolo, né? Muitas vezes o pessoal gosta de ficar discutindo qual que é o PVP, né? Que é o preço versus valor patrimonial. Porém, no fundo de tijolo, você não tem a marcação sempre do tijolo, né? Enquanto dos fundos de CRI, você sim tem, muitas vezes diariamente, ao menos mensalmente. Então, eu acho isso muito interessante. Então, assim, eu realmente não vejo nenhum estresse nessa questão de marcação dos CRIs, tá? Os VPs dos fundos de CRI, eu acho que se você olhar o mercado como um todo, eles refletem, acho de maneira muito boa, né, o valor no mercado dos papéis. Eu acho que você pode ter algumas discussões de PDD, dependendo do tipo de papel, né? Assim, eu falo isso publicamente, eu não sou muito fã de coisas a performar dentro dos CRIs, né? Recebíveis a performar, loteamento, multipropriedade a performar. Então, acho que sim, é bom entender um pouquinho melhor o risco desse tipo de coisa, né? Então, isso que eu considero realmente muito high yield. Eu acho que tem que ter uma discussão a respeito disso, né? Mas acho que na média os fundos de CRI estão com valor patrimonial que expressam muito melhor a realidade do que os fundos de tijolo, né? E por que isso? Porque acho que da questão dos fundos de tijolo, você tem lá uma reavaliação a cada um ano, né? Então eu acho que quando você tem estresses de mercado como a gente está passando, eu acho que o ponto de interrogação na minha cabeça às vezes é muito mais essa questão do tijolo. Poxa, e aí? Como é que isso vai ficar? Não estou dizendo que tenha que remarcar, não é isso, né? Mas é muito mais uma dúvida de dizer, poxa, não está tendo muito negócio, né, no mundo real dos imóveis, mas, poxa, com a curva de juros aumentando, como é que ficam as discussões do cap rate, dos cap rates, por exemplo, né? Então, eu acho que esse lag, né, esse atraso na marcação de mercado, acho que ela acontece muito mais no tijolo do que nos fundos de CRI. E, Vedrossi, então, você olhando para essas últimas semanas, nessa até virada do mês, onde tem as divulgações dos valores patrimoniais, acho que, como você falou, não houve muita diferença, ou um risco para o investidor de queda do valor patrimonial, né, da cota, enfim, dos fundos de CRI, porque, como você comentou, a parte mais intermediária não foi que mais estressou em relação aos vértices mais longos. E a verdade é que esse último mês, acho que a verdade, assim, a curva da AB, ela não estressou tanto, o que estressou mesmo foi a Bolsa, e o que estressou mesmo foi o mercado acionário e o mercado de fundos imobiliários. Isso sim estressou, né? Mas se você for olhar a bola, né, a bola a gente chama aqui o jargão, até para quem está nos acompanhando, a NTNB, a gente do mercado chama a bola, né, porque é BNTNB, que é o papel vinculado ao IPCA. Quando você olha os papéis do Tesouro vinculados ao IPCA e NTNB, acho que eles se estressaram menos essas últimas semanas, do que a gente viu de estresse de bolsa e etc, né, Tuqui? Sim, sim. E pegando o gancho, até que você comentou agora, então, obviamente tem esse aumento da expectativa Selic e CDI até o final do ano, começo de 2022, o mercado vem semana a semana até no Focus, aumentando tanto a expectativa de IPCA como para a Selic. Acho que, se não me engano, já está acima de 8% a Selic, né, que vai ser divulgada, nós vamos publicar essa entrevista ainda no comecinho da próxima semana, mas nessa semana que a gente está conversando agora, devemos ter um aumento de mais 1%. Aí os investidores, até que estão de fora ainda do mercado, falam, interessante, um fundo de CRI, de recebível. Então, você acha que é um veículo interessante de alocação para capturar tanto CDI como IPCA, né, que vai acelerando, que ninguém sabe como que vai ser o controle disso? São dois movimentos diferentes, né? Claramente, os fundos de CRI vinculados ao CDI, eu acho que não tem a menor dúvida, né? Porque eles vão repassar o CDI. Então, esse movimento a gente vai enxergar. É só você olhar a carteira. São poucos, a realidade é essa. Você tem o VGIR, você tem o KNCR, você tem o SAD. Não são muitos que são 100% vinculados ao CDI, mas você tem alguns que têm participações aí, talvez de 30%, 40% do CDI. CDI aumentando, a gente vai ver esse movimento claramente, né? Então, a gente vai enxergar esse movimento com algum atraso. Às vezes tem algum atraso. Por que tem algum atraso, né? Primeiro, porque normalmente você desenha o CRI com alguns dias de atraso em relação ao CDI, 5 dias normalmente, que vale para quando cai ou para quando sobe, tá na mesma, né?
E você tem uma questão do seguinte também, né? Como você fecha o mês e depois você paga o dividendo, de repente o cara pagou juros dia 15, tem que ver os juros que ele pagou no dia 15, você fechou no dia 30, então tem um certo atraso, não é grande esse atraso, é um mês no máximo, menos de um mês eu diria, tá? Mas os fundos em CDI tendem a aumentar a distribuição nominal, não tem a menor dúvida, porque eles vão estar vinculados ao CDI, tá bom? O que eu acho que é uma posição defensiva, sempre falei isso e continuo falando. Então, por isso que até que a gente quis lá atrás montar o VGIR e VGIP, porque a ideia é ter um veículo em CDI, um veículo em inflação, e o investidor decide o que ele quer, né? Não vou eu fazer essa gestão, eu foco em ganhar dinheiro com um spread de crédito, ponto. Então, eu tenho Pedro, assim, de qualquer forma, também a gente vai ter a gente percebe que dos fundos que estão captando hoje no mercado, grande parte são fundos estão conseguindo captar, né? São fundos de recebíveis imobiliários, e obviamente que esse dinheiro novo que está entrando também, ele já vai entrar no mercado com uma outra realidade, com originações já com taxas diferentes também, de certa forma, é um aspecto positivo também para o investidor que vai estar já... Eu acho que embora sim, vamos lá, acho que muito quem tem captado até agora são os fundos de inflação, porque a inflação ela deu uma puxada maior do que se esperava, né? Eu acho que a gente já deve ter uma inflação pressionada no curto prazo. Agora, no médio, eu acho que tem dúvidas. A gente está falando da história do Focus. Se você olhar o Focus, o último que eu olhei é de 10 de setembro, a inflação do ano que vem está em 4,60, né, pelo Focus. Então, assim, se você for olhar no retrovisor, a inflação é 8, né? Então, eu acho que também tem isso, né? Tem alguns fundos em IGPM, que também estava bastante pressionado. Você vê que saiu agora essa semana, saiu um IGPM negativo. Então, eu acho que talvez, qual que é um pouco a visão? Eu acho que a inflação no curto prazo, ela continua pressionada. Então, os fundos de recebíveis e inflação ainda têm essa inércia. Os fundos em CDI, eu acho um play muito interessante, principalmente no curto, médio e longo, porque esse CDI ainda vai continuar crescendo. Agora, como é que vai estar a inflação lá na frente? Não sei. É difícil dizer, eu acho que ainda tem uma grande dúvida de qual que é a inércia desta inflação, né? Mas assim, é verdade, a gente vai estar num novo mundo, você tem razão, e que eu acho que é um mundo interessante porque, né? A realidade é o seguinte, né? Quando você tem um mercado mais céu de brigadeiro, né? Você tem muita concorrência do ponto de vista de crédito. Você tem os bancos de maneira agressiva, você tem outras fontes de recursos de maneira mais agressiva. Quando você tem um mercado um pouco mais estressado, que é o que a gente está falando agora, a realidade é que a tendência dessa concorrência é uma concorrência menor, né? Portanto, eu acho que você consegue ter mais oportunidades interessantes de buscar relações risco-retorno melhores, né? Óbvio que no mercado mais estressado você tem que tomar, né, muito mais cuidado em termos das relações de garantia, das estruturações, etc. Mas assim, como para mim aqui, quer dizer, para a gente, a nossa filosofia, a gente é muito setado nessa questão de risco, né? Então a gente é muito estrito na nossa régua de risco. Então, para mim, isso aqui é meio que vale sempre, né? Porque, na verdade, a gente sempre desenha as operações para quando dá problema, né? A realidade é essa, você tem que sempre pensar no pior cenário possível, né? Mas eu acho que sim, as oportunidades vão melhorar, né? Então, a gente deve enxergar um mercado na ponta com menos concorrência, né? E acho que a gente, portanto, deve ter oportunidades melhores, o que eu acho que isso é bastante interessante, né? O legal dos fundos de CRI, além da questão das ofertas que você falou, é que o fundo de CRI, o dinheiro sempre volta, né? Você todo mês, os juros e a correção monetária a gente distribui, porém o principal a gente retém e reinveste, né? Então você pega um fundo como o VGIR, que é um fundo em CDI, que tem duration ponderado aí de 2 anos, 2,7 anos, tal. A realidade é que todo ano volta 30% do fundo, entendeu? 25% do fundo. Então, todo mês volta dinheiro, né? O que é legal porque você está sempre reinvestindo. Então, essa capacidade é interessante porque você consegue surfar os melhores momentos de mercado, né? Então, acho que isso é muito bom,
tá? Então, na linha do que você está falando, Tuki. E, Vedrossi, pensando de uma forma global também do investidor, eu particularmente, quando comecei a estudar mais fundo imobiliário e fundo de recebível, eu acho que é uma alternativa muito interessante em relação até você adquirir debêntures direto no mercado, ou você também que trabalha com outras estruturações de crédito, ou mesmo um FDIC, quer dizer, claro, tem a questão de estar empacotado ali e oscila, né, como dentro do mercado de bolsa, né, mas você acha que tem você alocar agora, por exemplo, num fundo de recebível imobiliário listado em bolsa, ainda é uma boa relação risco versus retorno, né? Você ainda está exposto à volatilidade, mas é uma estrutura de crédito bem interessante. Acho super assim, né? Especialmente os caras em CDI, né? Quer dizer, eu também gosto dos caras de inflação. Acho que fundo de recebível se mostrou aí durante a crise. E se você olhar, a gente fez um estudo aqui, vou até mandar para você, talvez já deve ter feito isso. A gente quebrou o IFIX no que eu chamo de IFIX recebíveis e IFIX tijolo, né? É impressionante como o IFIX recebíveis paga um dividend yield maior que o tijolo. Historicamente, ele paga, né? Muito também porque os recebíveis repassam a inflação. Ou você repassa o CDI ou você repassa a inflação, né? O que é muito melhor, que você pensar no longo prazo, essa história de você ficar ganhando dinheiro na cota, quando você for vender, você tem que pagar imposto, né? Então é muito melhor você receber esse dinheiro de volta e reinvestir no mesmo fundo do que, né, do que você ficar inchando sua cota, se você parar para pensar, né? Então é melhor para o investidor, tá? Então, assim, o dividend yield dos fundos de recebíveis tem sido melhor e acho que se olhar para frente, próximos 12 meses, seguramente será melhor. Então, eu continuo achando que é um ótimo produto. E aí, o que eu acho legal também é que tem novos veículos. A gente tem enxergado aí, a gente montou um desse também, né? Que são fundos multi-estratégia, os hedge funds, etc., que investem em outros tipos de investimento, como você comentou. Debentures, FDICs, FIPs, até fundos imobiliários, etc. Então, ações de empresas imobiliárias, né? Então, assim, acho que os momentos de estresse é muito interessante, porque quando você olha, por exemplo, o mercado de ações, é um mercado que tem muito menos, e tem muito mais volatilidade do que o mercado de fundos imobiliários. Então, eu tenho falado isso ao longo desse ano, as empresas de shopping center estão muito mais baratas do que os fundos imobiliários de shopping center. Então, eu prefiro comprar ação de empresa do que comprar fundo imobiliário, né? As empresas de property estão mais descontadas do que fundos imobiliários de property. Então, eu acho que o que é interessante é se você puder ter um veículo que possa investir nessas diferentes categorias de ativos, eu acho que você consegue aproveitar oportunidades muito interessantes, né? Assim, eu estou no mercado imobiliário faz 30 anos quase, né? Eu não pinto cabelo, tá? Eu tô aqui. Não para, né? É verdade, assim, mas eu estou há bastante tempo e o que eu aprendi é que esse mercado é cíclico. E sempre tem momentos para você aproveitar boas oportunidades. Tem momentos que é melhor você estar no equity, tem momentos que é melhor você estar na dívida, mas é um mercado que, justamente pela necessidade grande de capital, o mercado imobiliário é super capital intensive, né? Ele é intensivo em capital. Você sempre precisa de dinheiro, né? Então, acho que isso abre muitas oportunidades de investimento. Acho que isso que é muito legal. Então, acho que no final do dia, o que o investidor tem que entender, né? Entender o histórico do fundo, entender a proposição do fundo, entender os tipos de operações que estão lá dentro, a qualidade do portfólio, e conhecer a cabeça de quem toca o negócio, né? A cabeça de quem está lá tomando decisão. Porque quem está cuidando do dinheiro é justamente esse trabalho que a gente faz aqui dentro do time de gestão, né? Então, o nosso papel é justamente poder trazer, né, toda essa expertise para os nossos cotistas, né? Hoje, poxa, a gente já tem aqui na Valora mais de 80 mil cotistas, né? Se eu juntar todos os fundos. Então, eu acho isso super legal, né? Então, assim, a gente acompanha lá no Clube FI todos os blogs, lá os chats, etc. Então, e é legal que o pessoal nomina a gente, né? Pô, Vedrossi, você fez um negócio legal. Pô, Vedrossi, você pisou na bola. Eu acho isso o máximo, né? É a minha primeira leitura do dia, a minha última antes de dormir. Então, isso é maravilhoso, assim. Então, acho isso super, super interessante, né? Não, os fóruns estão bem agitados E cada dia com mais qualidade. Acho isso muito, muito legal, né? Não, a gente já batemos a marca aí de 270 mil usuários cadastrados e usuários únicos, a gente tem uma estatística aí de mais de 200 mil
investidores, né? Todos os meses estão... Vocês deveriam abrir um usuário para os gestores, se os gestores quisessem interagir, né? Eu não sei nem se a gente pode, precisa falar com a CVM, mas às vezes eu adoraria, porque às vezes você tem umas discussões assim, você fala assim, poxa vida, se eu escrever uma coisinha simples, todo mundo entende, né? Só que você fica, sabe, naquela, falo, não posso, não falo, vou lá no meu, a gente tem um canal, né, de atendimento, do RI, né, dentro do site de vocês também, tem dentro do nosso, mas assim, eu acho que essa interação, ela vai acontecer, né, a gente... De novo, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma menina, já uma mulher de 17, uma de 14 e tenho um menino de 12. Então, você vê como a tecnologia, né, tá na vida das pessoas. Poxa, eu sou um pouco mais velho, eu sou de 74, mas, poxa, cada vez mais essa interação, a maneira que a gente conversa, a maneira que a gente interage com as pessoas, isso tudo vai evoluir, né? Então, eu acho que, pô, fóruns como o que vocês fazem, é fantástico isso, né? E é natural, eu sempre falo isso, né? Eu não quero só ler comentários positivos, porque a gente vive numa democracia. Então, é bom que as pessoas discordem e achem que você não é perfeito, porque ninguém é perfeito mesmo. Então, você vai tentar aprender com aquele tipo de comentário negativo, vai olhar para aquilo, vai fazer uma reflexão. Então, eu acho isso muito legal, né? A gente aprende muito com isso, viu, Thiago? Muito, muito, muito. Não, com certeza. Acho que uma das principais características aí do nosso mercado de fundos imobiliários é esse ativismo do investidor, né, que você não vê em outros mercados, né, essa participação. E realmente, como você comentou, fica ainda complicado o gestor estar lá direto, até porque o gestor tem um trabalho intenso durante o dia, mas como você comentou também, de qualquer forma, quando qualquer investidor queira fazer uma crítica também, não só tirar uma dúvida, é só entrar no Espaço RI, né, que daí facilita também a vida de vocês para responder de forma mais pontual aquele investidor. Então fica a sugestão aí para quem está assistindo a entrevista, se tiver alguma dúvida ou quiser fazer até uma crítica ou até um elogio, vai lá no Espaço RI, né, que a área aí de RI vai responder a pergunta, a dúvida, enfim. E Vedrossi, você comentou também do Valora Hedge Fund, então isso é uma inovação no mercado, a gente já está vendo alguma coisa, isso também acho que é fruto aí do crescimento desse mercado de fundos imobiliários, que tem até uma normativa que permite esse tipo de fundo, acho que é bem interessante, né, porque você abre um leque de possibilidades, né, então a gente vai começar a ter esse tipo de fundo que não é um FOF, não é um fundo de CRI, de papel puro. O fundo de papel, no nosso caso, é um fundo de papel, porém não é nem um fundo de CRI, nem um FOF, é realmente uma estratégia mista, o que eu acho que é bastante interessante, porque a realidade é que acho que existem momentos que é melhor você estar mais em dívida, momentos que é melhor você estar em equity, como eu falei agora há pouco, você consegue aproveitar ações, então assim, eu acho que é um veículo muito legal, a gente deve ver mais, já saiu um da Mauá, não vou lembrar, acho que é MCHF, eu vi o Safra querendo fazer então a gente tem visto alguns multi-estratégias, eu acho isso muito legal, eu acho que é uma evolução da indústria, né? Então, assim, a gente fala assim, fundos de papéis. Poxa, um FOF é completamente diferente de um fundo de CRI, tá? Então, agora a gente está criando uma outra categoria, que está meio que no meio do caminho, o que eu acho bem, bem interessante. Acho que, do ponto de vista de risco, eu acho que esses fundos, eles têm uma mescla, né? Porque o fundo de CRI corre risco de crédito, basicamente. Não corre muito risco de mercado, né? Se você vai para os FOFs, você corre basicamente risco de mercado, né? Risco de equity, de renda variável, né? Esses fundos vão estar no meio do caminho, mas eu acho que cada gestor vai ter a sua maneira de tocar o negócio. Então, a gente gosta muito de coisas vinculadas à economia real, né? Então, a gente tem FDICs, home equity, a gente tem operações aí de investimentos em corporações. Então, acho isso muito interessante. Acho que isso tem a ver também com o desenvolvimento da indústria, sabe, Tuki? Então, assim, acho isso que é muito legal. Eu acho que a indústria, quando você olha para trás, eu acho que hoje, talvez o PL dos fundos imobiliários totais deve ser perto de 200 bi, mais ou menos, né? Esse número aí talvez tenha triplicado ou quadruplicado aí, triplicado talvez nos últimos 3 anos, mas eu acho que tem muito a crescer, né? Se você olhar a indústria de fundos de investimento no Brasil, fundos imobiliários ainda é menos de 3%, né? Então, ainda é uma gota no oceano, né? E o mercado imobiliário, se você já deve ter ouvido isso, Construbusiness, mercado da construção, tal, o que é 10, 12, 15% do PIB,
né? Então, acho que tem muito espaço de crescimento desse mercado, então é natural que a gente comece a enxergar produtos distintos, né? E a verdade também é o seguinte, um fundo de CRI, ele não tem nada a ver com um fundo de tijolo, né? Quando a gente fala agora, por exemplo, pô, Selic bombando, vamos todo mundo para renda fixa, né? O fundo de CRI é um fundo de renda fixa, basicamente. Claro, você tem a característica da cota estar no secundário, então você tem essa discussão de renda variável, mas os ativos dentro de fundo de CRI é renda fixa. E é quando você quebra aquela história que eu falei agora há pouquinho, CDI e IPCA também podem ter movimentos distintos, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Mas, de novo, acho que é parte do processo de evolução da indústria, que eu acho que é extremamente salutar, né? E além do que você falou do ativismo, eu acho que o que é muito legal dessa indústria é o nível de informação, de transparência e de disclosure que a gente dá para os nossos investidores, cotistas, etc. Né? Nenhuma indústria, né, de fundo de investimento no Brasil tem este nível de informação de forma pública, transparente e etc. Então, eu acho isso espetacular, né? Porque de novo, assim, eu realmente acredito nesse mantra da história do conhecimento, entendeu? Quer dizer, o cara que resolve pegar o dinheiro dele, não importa se são 500 reais, 1.000 reais, ou se são 50 milhões, não importa, porque o dinheiro que o cara tem para investir, para ele, é tudo que ele tem, certo? Então vale muito, não importa o valor absoluto, o que importa é o valor relativo, né? É a vida, é o suor da pessoa que está lá. Então o mais importante é busque informação, busque assessoria, vá atrás, né? Então acho que essa é a questão fundamental na minha cabeça, né? E acho que é muito legal. E você, só para completar o que você estava falando, mesmo com essa chacoalhada que deu no mercado essas últimas semanas, no ano, né, o IFIX negativo e até pouco tempo estava perdendo ainda para o Bovespa, esse último boletim da B3 indicou aí crescimento ainda, né, da ordem de 1,7, quase 2. E as pessoas estão conhecendo mais o produto. Com Né? 24 mil novos investidores agora de julho para agosto. É isso. Né? Eu acho que, vamos lá, eu acho que todo mundo tem obrigação de rebalancear suas carteiras sempre. Né? Poxa, eu tenho mais dinheiro aqui, tenho mais dinheiro. Isso faz parte, é um movimento natural, né? Mas assim, eu continuo acreditando demais no produto e acho que, de novo, né, dentro desse universo enorme fundos imobiliários, a Selic pode ir para o número que for, tem alguns fundos que vão entregar cada vez mais, os fundos de CRI em CDI, por exemplo, né? Talvez outros fundos sofram mais. Então, eu acho que esse discernimento, esse conhecimento é super importante, porque tem muita oportunidade, acho que isso que é legal. Né? Não, com e certeza. acessível, né? Exato. Porque o que acontece, né? Eu acho que esse advento das plataformas, esse advento das corretoras independentes, que permitiu com que as pessoas pudessem comprar e vender fundos imobiliários muitas vezes sem custo, eu acho que isso também ajudou, né? A gente fez um fundo com cota de R$10, óbvio que a gente consegue fazer isso porque o custo transacional, ele é quase zero. Porque senão você não conseguia fazer isso, né? Lá atrás, cota de fundo imobiliário era R$1.000, R$5.000, né? Depois virou todo mundo cota 100 e tal. Então eu acho que isso tudo faz parte desse processo do que eu chamo de democratização, que eu acho que é legal pra caramba, né? Porque, assim, poxa, a gente vive nesse mundo ainda da história da caderneta de poupança, e a realidade é que se a gente der acesso a outros tipos de investimento para as pessoas, eu acho que isso aí vai se desenvolver cada vez mais, e isso gera a economia, acho que isso ajuda a girar a roda da economia, né? A verdade é que quando alguém coloca dinheiro lá no Vegir, alguém coloca dinheiro no Vegip, eu pego esse dinheiro e vou emprestar para o incorporador para desenvolver um projeto imobiliário, eu vou prestar um incorporador para ter capital de giro no negócio dele, que ele está desenvolvendo novos projetos, comprou terreno. Então, eu acho que isso faz a economia girar, né? Então, eu gosto muito desse viés de crédito privado. A gente ainda vive num país onde os bancos, eles ainda são muito grandes, a fatia dos bancos no mercado de crédito é muito grande, a fatia dos bancos públicos no mercado de crédito é enorme,
né? Então, eu acho fantástico a gente começar a ampliar esse mundo do crédito privado, né? Então, isso faz com que o dinheiro gire na economia. Isso é espetacular para o crescimento econômico do país como um todo, né? Então, não é que eu estou vendendo que é bonito falar, não, mas é a realidade disso. Eu acho isso muito legal. Só na poupança a gente tem mais de 1 trilhão aí, né? De dinheiro na poupança, né? Enfim. Não, que também, eu acho que, vamos lá, eu acho que a questão de poupança é uma questão super complexa, arraigada, etc, etc. Mas assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir disseminar, né, outros veículos de investimento, eu acho isso que é fenomenal, de novo, para o crescimento econômico. A gente estava falando agora, poxa, Vedrossi, taxa de juros mais alta, vai ter, como é que vai lá na ponta original a operação? A verdade é o seguinte, o mercado de crédito privado é um mercado, do ponto de vista do tomador do recurso, é um mercado muito mais estável do que o mercado bancário. Por quê? E por que isso? Não é porque o banco é chato e eu sou um cara legal. Não é isso. É que o fund de banco tem muita coisa que é depósito à vista. Então, o ALM, que a gente fala, né, aquele Asset Liability Management, né, a gestão ativo-passivo dos bancos, é completamente diferente do fundo imobiliário, que o cara colocou o dinheiro está lá. Depois, se ele for vender a cota, não tem resgate contra mim. Ele vai vender a cota para um terceiro. Então, a maneira que eu tenho que fazer um processo de ALM no fundo imobiliário é completamente diferente do balanço de um banco. Então, é natural que o banco abra e feche a torneira dependendo da crise, dos ciclos. Não é uma crítica, só estou dizendo que é uma realidade. Então, a gente poder ter veículos diferentes é muito bom para a economia do país. Acho que esse é o ponto. Sim. E, Vedrossi, entrando aqui também no VGIR 11, acho que é o fundo principal, foi o primeiro fundo, né, listado. Hoje o VGIP está maior que o VGIR, tá? Mas o VGIR foi o primeiro. Então, o VGIR hoje está com 440 de PL, mais ou menos, o VGIP com 705 e o VGHF com 160, mais ou menos, tá bom? Mais ou menos aí. Qual que é a diferença para o investidor entender entre um e outro, o VGIR e o VGIP? VGIR e VGIP, tá? Ambos fundos de CRI, VGIR, CDI, VGIP inflação. Basicamente, a regra de crédito é a mesma, então é um fundo, na minha visão pessoal, eu não gosto do que chamam de high grade e high yield, tá? Mas na minha visão é o seguinte, ele entrega retorno de high yield com risco high grade, tá? Como é que você faz isso? Você traz muita garantia para a mesa, muita garantia de fluxo e etc. E você consegue, mercado imobiliário é um mercado pouco bancarizado, o mercado tem muita oportunidade. Então a gente tem muita originação própria. Então a gente consegue trazer retornos mais interessantes com nível de risco igual. Então isso é muito legal. Então VGIR CDI, VGIP inflação, tá bom? Aí VGHF é uma estratégia diferente aonde a gente pode comprar todos os papéis que são relacionados ao mercado imobiliário. Então posso comprar CRI, posso comprar fundo imobiliário, posso comprar ação de empresa imobiliária, posso comprar debênture, eu posso comprar FDIC, eu posso investir em cota de SPE. Então, é uma estratégia diversificada completamente diferente que busca, claro, um retorno maior do que os fundos de papel. Porque ele é um fundo com uma estratégia mais diversificada, tem mais risco do que os fundos de papel, deixando claro, né? Não é um FOF, tá? Hoje o VGHF deve ter mais ou menos de fundo imobiliário uns 20%, 25%, tá? Então não é para passar disso, tá? Então é uma estratégia diferenciada, eu acho bastante interessante, descorrelacionado em relação ao IFIX, etc, etc, etc. Então eu acho isso legal. Então são coisas diferentes, né? VGIR e VGIP, régua de crédito, de novo, assim, tem muita coisa que a gente não faz aqui, a gente não faz loteamento não performado, a gente não faz multipropriedade não performada, então assim, a gente é bastante estrito, a gente é muito preocupado com as garantias imobiliárias, né? A gente tem um foco maior no residencial, mas é muito mais oportunístico e é muito mais por experiência própria nossa do que qualquer outra coisa, né? Mas acho que foi um call legal durante a crise, porque na crise o mercado residencial se mostrou bastante resiliente, né? A gente vê todo esse crescimento aí do mercado residencial, os preços, né, subindo e etc, etc. Então, basicamente é isso para o investidor entender. O VGIP hoje 705 milhões, VGIR 440 de PL e o VGHF 180, é isso. E, Vedrossi, então, na tua visão, não faz muito sentido, principalmente para o nosso mercado aqui de fundos imobiliários, essa classificação de high yield, high grade, isso só faria sentido quando você tem títulos que são
tem uma agência de risco classificando isso? Como é que você vê isso, essa questão aí? Assim, vamos lá, tanto o VGIR quanto o VGIP, o VGIR hoje ele deve ter uns 25, 26% de papéis com rating, e o VGIP hoje deve ter uns 30% com papéis ou com rating ou com devedores com rating, tá? Eu acho que talvez os fundos que são 100% rating de agências internacionais, né? Aí talvez o cara pudesse se chamar high grade. E aí high yield para mim são esses outros caras que estão na outra ponta, IPCA mais 14, 15, 12, é outra ponta assim na minha cabeça, né? Receber performar e etc. A gente tem aqui um monte de cara que está nesse meio do caminho, que faz um trabalho. Não é que eu gosto de high yield, tá? Esse mais risco. Só que acho importante o investidor entender que tem mais risco. Só isso. O problema é o cara querer comparar um fundo que faz operações na média 14, 13, 12, 13, 14 mais IPCA com um fundo que faz operações na média 6, 5, entendeu? Porque um cara tem o devedor lá que é só empresa AA, AAA, e o outro cara empresta no loteamento a performar. Não dá para você dizer que é a mesma coisa. Um paga 50 centavos, o outro paga R$1. Tá bom, mas qual que é o risco de um, qual que é o risco de outro? Então, meu ponto é só esse. E aí eu acho que tem muita gente nesse meio do caminho que eu acho que tende mais por high grade, vamos chamar assim, né? Quando a gente quis montar aqui os nossos, a gente sempre usou como benchmark os fundos da Kinea, né? Então, minha ideia sempre foi, vou fazer um KNCR com mais alfa, vou fazer um CANIP com mais alfa, né? Vou trazer mais retorno, né? Então, óbvio que para poder fazer isso, não dá para ser um fundo do mesmo tamanho, tem que ser um fundo menor. Não dá para eu também falar, vou fazer rating em todas as operações, porque também eu não vou conseguir fazer. Porém, quando eu pensar no risco de crédito, eu vou trazer o risco de crédito do ponto de vista imobiliário muito bem amarrado, garantia sempre, né, imóveis, coisas que têm inserção de mercado, etc, etc. Então, a verdade é o seguinte, né, eu dou sempre esse exemplo, a gente já deu bola preta aqui dentro para operações com devedores de empresas AAA, AA, porque eu achava que o imóvel não valia, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, daqui 10 anos, eu não sei se a Apple vai estar viva, entendeu? Então, quem me garante que qualquer empresa brasileira vai estar viva daqui 10 anos? Eu não sei, né? Não tenho bola de cristal, né? Então, você consegue enxergar daqui 2, 3 anos, no máximo, né? Então, você vai fazer operações muito longas, é fundamental a garantia imobiliária, porque eu sei que o prédio vai estar aqui, né? Quando eu olho aqui, eu estou na outra janela aqui, mas tem o prédio ex-garantia, o BFB aqui, né, na Faria Lima, a gente está na Iguatemi, do Banco Francês, aquele prédio, depois foi o Garantia, o Bradesco foi para lá. Esse prédio deve ter o quê, uns 25 anos, talvez, aqui na Faria Lima. Claro que o prédio não é mais o que ele era antes, mas o prédio continua bom, a localização boa, tá lá o prédio, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Um prédio na Faria Lima não é um galpão logístico no interior, sei lá da onde, sabe? Então, você tem que tomar cuidado, né? Daqui 10 anos, como é que essas coisas vão evoluir de valor? Qual que é a inserção de mercado no apartamento de 2 dormitórios no Itaim Bibi e qual que é a inserção de mercado do apartamento de altíssimo padrão, sei lá, cara, numa cidade do interior, sabe? Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, eu acho que, de novo, assim, o que a gente quer trazer para a mesa é essa experiência, esse expertise todo que a gente tem no mercado imobiliário, né? Já passamos, né, pré-valora por diversas crises, aprendemos muito, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. Aí que você consegue fazer crédito bem. Quando você olha e fala assim, bom, legal, o que deu certo, o que deu errado, onde é que eu posso me precaver, o que eu me preocupo, né? Assim, eu já precisei, época vida pré-valora, eu já precisei executar alienação fiduciária de gente morando dentro do apartamento. Eu não acho legal isso, eu não gosto, né? Não acho bonito falar. Não importa, eu tenho que me preocupar com o meu cotidiano. Na época eu preocupava com o capital da companhia, era dinheiro da empresa que vendeu o apartamento, a pessoa pagando. Vou fazer o quê, né? Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, pelo menos a gente vive num país capitalista, o mundo é esse, né? Assim que funciona a economia de mercado. Então, as pessoas têm que pagar a dívida. Se as pessoas não pagam a dívida, você tem que executar as garantias. A gente sabe como fazer, né? A gente estrutura tudo para não fazer, né? A gente amarra tudo para não fazer, a gente discute tudo para não fazer, mas se precisar fazer, a gente sabe fazer. E aí tá bem amarrado para poder fazer direito,
né, Otuki? E, Então, acho que... Vedrossi, um último assunto aqui que eu acho que é importante, tá? É que, olhando para essa perspectiva agora, que ficou mais evidente também nessas últimas semanas, né? Então, o mercado começou a prever menor crescimento para o ano que vem, os juros vai estar mais alto, enfim, tinha um ano de eleições, enfim, todo mundo prevendo outros choques externos aí aparecendo, o mercado de recebíveis imobiliários conseguindo captar mais dinheiro, continuar captando. Você vê que, aí, olhando para o incorporador, o loteador, enfim, a vida dele está mais difícil, porque o IGPM subiu muito, o NCC, o CUB, né, quer dizer, tudo está mais caro para construir, e aí toda essa perspectiva ainda que o dinheiro para ele vai ficar mais caro, você acha que isso vai diminuir? Como é que fica esse equilíbrio? Porque você comentou também que vai ter menos players emprestando dinheiro, quer dizer, a concorrência é menor. Mas como é que você vê? A original vai ficar mais difícil, mais fácil? Como é que... Eu enxergo oportunidades, na verdade, né? Mas é claro que é um mercado mais desafiador, vamos chamar assim, né? Eu acho que quem sabe o que está fazendo vai se dar bem, né? Mas é um mercado que não será um mercado para amadores, vamos chamar assim, né? Então eu acho assim, acho que a realidade é que as empresas incorporadoras passaram pela pior crise aí do último século, provavelmente, final de governo Dilma e etc. Aquilo foi desesperador, né? A gente perdeu aí 10% do PIB em 3 anos, né? Teve toda aquela onda de distratos, etc. Então eu acho que essa crise, a realidade é que ela não foi tão ruim quanto foi lá atrás, né? Eu acho que as perspectivas do próximo ano, você tem uma série de nuvens negras, que você falou, né? Eu acho que é um bom ponto. Porém, eu acho que, por outro lado, o mercado continua crescendo, as coisas continuam evoluindo, e acho que, na verdade, o importante é saber navegar bem frente a essas questões todas, né? Eu, pessoalmente, aqui, o que eu enxergo nesse cenário é oportunidade. O que eu enxergo eu vou ter um mercado mais duro, porém a concorrência será menor. E, de novo, né, se você conhecer bem a raiz da questão imobiliária, se você conhecer bem a questão de inserção de mercado do produto, você vai conseguir continuar fazendo operações extremamente seguras, extremamente bem amarradas, e provavelmente você vai conseguir trazer rentabilidades superiores, o que eu acho legal, né? O fato é que, em resumo, não... Tipo, como você falou, o gestor experiente que vai estar com dinheiro na mão, não vai faltar projeto imobiliário para estruturar um CRI, né? Acho que não. Sinceramente, acho que não. Eu acho que se você olhar para trás, a concorrência nos últimos 6 meses foi difícil, assim, ó, foi forte. E a gente, olha, eu vou te falar, a quantidade de nãos que a gente deu aqui, né? E a gente falou muito não por risco, o que é natural, mas a gente falou muito, muito, muito não por preço, né? Justamente o não por preço vem da concorrência, né? Então, eu acho que esse não por preço a gente deve falar menos, né? É claro que aí a questão do risco, talvez, se antes não passava na régua, sei lá, vou dizer qualquer coisa, tá bom? 70% dos projetos, talvez agora não passe 80%, né? Mas o não pelo preço, a gente deve ver menos, né? O que eu acho que é interessante, né? Então, assim, eu acho que o mercado mais volátil, eu acho que traz mais oportunidade para essa área de crédito privado. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, o Tuki, de verdade, né? E, assim, uma tranquilidade que a gente tem aqui é que a gente não é tranquilo, nunca, né? Então, eu acho que isso que é legal, né? Então, eu sempre brinco com a turma aqui. Você tá preocupado, Vitão? Ele falou, tô. Eu falei, então tá bom, você tá preocupado, eu tô tranquilo, né? A realidade é essa. Então, assim, se você... Pena que eu não tô na minha mesa aqui, eu tô numa sala, mas todo mês eu recebo 2 cadernos desse tamanho, com o dashboard das operações, quantos ativos eu tenho. Eu posso ler para você cada uma da operação, como é que tá, como é que não tá. Então, assim, o nível de acompanhamento e monitoramento que a gente faz aqui, assim, eu modéstia à parte, assim, é estado da arte, assim, na minha opinião.
Então, a gente investe nisso. A gente tem no time imobiliário 16 pessoas só no imobiliário, né? E assim, eu não vejo outro time no mercado que tenha o conhecimento e que tenha essa preocupação desse ponto de vista de acompanhamento e monitoramento. Assim, eu acho que, ou pelo menos melhor, acho que podem ter outros iguais, mas melhor não tem. E assim, até porque a gente sempre está atrás e tenta entender quem está fazendo, o que estão fazendo. Então, assim, como a gente tem essa experiência do pé no barro que eu falei, eu acho que isso ajuda muito nessa equação, entendeu? E aí, isso não veio para cá quando veio a crise, né? Isso veio para cá desde sempre, porque é a nossa filosofia, é a minha, é do Varandas, é a nossa cabeça, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Então, eu acho que isso está arraigado na cabeça das pessoas, está no nosso DNA, né? Quando a gente tomou a decisão de vir para a Valora não tinha uma área imobiliária, né? O Pegorini, que é o CEO hoje da Valora, meu sócio aqui, nosso sócio, ele que fundou a Valora lá atrás, a cabeça dele, a cabeça da turma aqui também sempre foi essa. Então houve um casamento muito, muito claro e óbvio de ideias e de filosofia, né? Então, de novo, para mim isso é um pilar fundamental do nosso processo de gestão, né? Eu não coloco isso fora da gestão, para mim ele está dentro do pilar de gestão, né? Meu trabalho de originação, o meu trabalho de estruturação, o meu trabalho de monitoramento, ele é parte de todo esse processo de gestão. O que eu acho muito legal, porque às vezes eu vejo o pessoal, não, originação quem faz é outro. Cara, para mim isso aqui é o todo, né? Porque é isso que vai fazer com que eu vou entregar na ponta um produto que tenha uma melhor rentabilidade dentro do mesmo perfil de risco. Acho que isso que é importante, né? Buscar melhor relação risco-retorno para quem está na ponta, para quem está investindo, né? Acho que isso que é legal. Legal, Pedrossi. Bom, o papo está excelente, mas realmente chegamos aqui no final. O papo está excelente, eu falo demais, né? Não, mas é isso aí. O programa, o Clube F Entrevista é isso aí. O holofote sempre está no gestor, no nosso convidado. Então, Pedrossi, para a gente poder então encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria então que você fizesse as tuas considerações finais. Bom, primeiro agradecer novamente esse espaço aqui, né, no seu programa. Sou super fã de todo o trabalho que vocês fazem aí no Clube FI. Posso te garantir que é o primeiro. Eu coloco CL no meu browser, no meu celular, e aparece lá vocês. Então, assim, cara, fenomenal. Parabéns, né, para todo mundo aí. Agradeço a oportunidade. E acho que a minha mensagem para o investidor, talvez eu vou falar pela terceira vez hoje, tá? Busquem conhecimento, informem-se. Essa é a melhor sugestão, né, o melhor conselho, né, que eu posso dar para vocês. O produto é muito legal, porém o fundamental é vocês buscarem informação. Ela está aí, disponível, né, através do Clube FI, através de outros sites, através dos relatórios gerenciais, através das lives. Então, parabenizo de novo o Thiago, o Clube FI, pelo ótimo trabalho, agradeço ao tempo, a oportunidade, e obrigado aí para quem teve paciência de estar com a gente aí por esse tempo. Obrigadão, pessoal. Valeu, Pedrossi. Então, obrigado de novo pela tua segunda participação aqui no nosso programa. Então, de novo, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Lembrando também, de novo, que a Valora é parceira aqui do Clube FI, tem o Espaço RI, então qualquer dúvida que você tenha em relação aos fundos da Valora, é só entrar lá também no nosso site, no Espaço RI. Ok? Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!